Buenas Mundo! Eu sou Vanessa Panambi, astróloga, taróloga e terapeuta integrativa da Mercúria. E hoje estamos aqui para mais um oráculo semanal. Semana de 24 a 31 de julho. Bueno, eu quero falar um pouquinho sobre o final de semana, então, algumas energias aí que estiveram muito presentes. Semana passada a gente já falou sobre algumas delas no oráculo, mas a gente teve uma atenção bem especial na sexta, no sábado e no domingo, e o ingresso do Sol em Leão e Vênus em seu movimento retrógrado. Então, essa é uma análise bem interessante para a gente colocar de introdução para esse oráculo, fazer uma pequena revisão e olhar realmente para esse céu sob essa perspectiva de onde nós estamos vindo, para onde estamos indo, principalmente aí nesses próximos 40 dias, em média, com a retrogradação de Vênus. Porque esses dois assuntos aqui, eles são importantes para a gente compreender essa semana especificamente, porque a gente está entrando naquela camada primordial dessas forças, desse magnetismo do Sol e da Vênus. O Sol ingressando em Leão foi no sábado à noite, dia 22 de julho, a gente já começa a sentir uma energia, uma qualidade de energia muito diferente da qual a gente veio, porque tem essa direção, esse brilho solar. Então dá uma apaziguada, dá uma acalmada nos cenários. E aqui vocês sabem que eu sempre falo de aspectos principalmente emocionais e individuais. Então essa acalmada, esse brilho, ele traz como uma oportunidade da gente frequenciar dimensões da realidade aonde a vida está acontecendo em abundância. Foi muito interessante perceber como o final de semana ele teve uma energia muito diferente da última semana. Me digam depois vocês se vocês perceberam isso também, principalmente ontem no domingo, onde essa energia leonina, até o Sol apareceu aqui, né? Onde essa energia leonina, ela trouxe esse como acender de novo aquele brilho nos olhos para olhar o quanto a vida é generosa, o quanto a vida é abundante, o quanto a gente tem diversos recursos e diversas fontes de prazer para acessar. E a gente precisa realmente usar esse olhar com generosidade para a vida, para até mesmo ampliar o nosso repertório de coisas que fazem a gente brilhar, ou seja, coisas que fazem a gente sentir prazer. E muitas vezes naquela dinâmica muito voltada para dentro, para questões de segurança, para questões de rotina, a gente não consegue acessar essa esfera, essa natureza da vida, essa abundância, né? Tudo isso que a vida tem para entregar e que a gente precisa se trabalhar e aprender a viver e se desenvolver para poder receber e criar essa dinâmica, né? Esse fluxo de dar e receber. Então, quando Vênus entra no seu movimento de retrogradação, nesse aparente movimento retrógrado, o que a gente tem aqui é o que a gente conhece quando, né, pela fama de Mercúrio retrógrado, a gente tem esse momento de revisão, mas cada planeta, quando retrógrado, vai pedir uma revisão das suas qualidades, dos seus aspectos, como um frequenciamento daquele valor primordial, daquele aspecto primordial, daquele personagem. Então, se temos Vênus como personagem desse palco de retrogradação, a gente vai estar revisando temas relacionados a valores, relações, questões materiais, financeiras, estéticas, beleza, todos esses termos que vão fazer com que a nossa parte sensorial fique muito mais atenta para entender o que eu preciso resgatar
de prazeres. Seja na relação, seja no relacionamento afetivo, seja na relação comigo mesma, seja na relação com o dinheiro, seja na relação com o meu entorno. Como é que eu vou fazer o resgate daquilo que eu gostava de fazer e eu parei de fazer? Isso pode ter muita relação também com situações ali de 2015, que foi o último momento em que a gente teve essa retrogradação da Vênus em Leão. Agora tem essa potência dela retrogradar junto com o Sol em Leão. Então é como o Sol, ele abre esse campo, ele entra como o rei, ele vem com essa força, essa magnitude, e ao mesmo tempo a Vênus, ela tem esse tempo para revisar, para fazer o retorno, para voltar e resgatar aquilo que ficou ali perdido. Então, esse sensorial, esse campo físico das possibilidades, elas também precisam estar conectadas com essa energia solar de que é o brilho da alma. Então eu vou fazer essa revisão, eu vou olhar de novo para as minhas relações, eu vou rever os acordos que eu fiz comigo mesma e com os relacionamentos, e eu vou alinhar isso com aquilo que me traz a força solar mais para perto. Essa questão tem muito a ver com o resgate, com a revisão, com o retorno dessa expressão calorosa do feminino. E a expressão calorosa do feminino, a gente entende que tem que ter algumas substâncias, alguns elementos, que é essa intensidade na maturidade com o prazer. É diferente da intensidade puramente elétrica. Essa intensidade, ela também tem uma carga, um brilho, que traz essa possibilidade de assentamento, de coisas que você podia fazer antes e que você acabou deixando de fazer, mas que hoje, quando você faz com uma consciência muito diferente. E essas experiências ficam muito claras com essa retrogradação de Vênus. Pri tá dizendo que faz muito sentido, coisas do dia a dia que eu havia deixado de lado estão retornando aos poucos. Isso é ótimo e é o que eu sempre falo, Pri. Essa força do alinhamento espiritual na rotina. São coisas que a gente só consegue considerar realmente que estão em processo de mudança quando a gente tem a informação. Né? Então, isso que é muito legal de fazer o oráculo e de estar atenta realmente a esses movimentos do céu e buscando essas informações. Porque então a gente colhe dados que aí quando a gente tem uma experiência, você fala, isso aqui está acontecendo. E quando a gente está numa desatenção, a rotina, que é onde a gente coloca essas mudanças em prática e ajusta a nossa visão para perceber realmente o que está sendo trabalhado, acaba sendo um lugar de automatismo, de cansaço, de estresse. Então, essa força aqui, ela é extremamente importante como uma força preventiva mesmo. A gente tem essa quarentena de retrogradação de Vênus, e talvez vocês possam ouvir falar em através de outras fontes, outros canais, que isso tem a ver com finalização de relacionamento, que isso é uma tensão muito grande para Vênus. E eu tenho esse olhar de que, na verdade, a gente está resgatando partes muito importantes, então é natural que aquilo que não esteja alinhado com os nossos valores tenha que ser revisto, e às vezes é para entrar num outro acordo, num sentido muito mais amplo do que aquilo que está sendo apresentado, porque qual é a grande questão dessa Vênus? Para uma esfera bem ampla, mas aqui a gente vai colocar os 3 temas principais que ela elabora isso aqui. Relacionamentos afetivos, valores e questões materiais relacionadas a prazeres. O que a gente tem que colocar aqui como compromisso primordial, revisão primordial? A maior traição é a autotraição. Então, a gente não pode realmente entrar ou ficar ou tentar sustentar em situações que estão sendo ressignificadas para que a gente não fique no processo de autotraição. Por que que você vai continuar fazendo dessa forma? Por que é que você está valorizando tanto
este aspecto? Porque você está deixando de viver algumas situações com prazer em prol de alguma outra pessoa, ou de alguma outra situação, ou de uma questão de trabalho. Qual é realmente a questão aqui que vai abrir os campos dessa riqueza interna? Para que a gente possa olhar desde as nossas rotinas até as nossas escolhas maiores, que todas as informações recebidas elas estão tendo um rumo, uma ressignificação muito importante para esse período de estar comprometida consigo mesma. É a primeira instância de conseguir se comprometer com os outros de uma forma realmente íntegra, consciente e coerente, sem autotraição. Por que que isso é uma forma preventiva de olhar para situações que vão se ressignificando ao longo dessa quarentena de Vênus retrógrada? Porque aí você não vai precisar criar uma situação inconscientemente para lidar com aquilo que você não quis lidar agora. Você não vai precisar passar por uma situação que parece acidental, que parece que acontece sem um porquê, porque você pode fazer essa revisão agora. Então, essa intensidade de resgatar o que dá prazer, ela tem naturalmente o seu preço. A gente não vai simplesmente fazendo as coisas por prazer, achando que aquilo ali vai sustentar tudo, porque esse prazer ele precisa ter um significado, estar alinhado com a nossa maturidade de agora, e não é o mesmo prazer que você usava lá em 2015, quando teve esse última retrogradação, por exemplo. E aí a gente já entra essa semana aqui, então, com... eu vou falar de mais uma questão aqui relacionada aos aspectos mais tensos, mais comentando da gente entrar agora nessa semana, hoje, segunda-feira, com a lua crescente em Libra. Então, esses campos abertos para a gente identificar que quanto mais riqueza a gente acende na gente, mais a gente consegue usar isso como balanceamento, como harmonização, como recurso para entender e enxergar a riqueza dos outros e ajustar o nosso olhar realmente para essa generosidade de eu vou ficar olhando para essas situações aqui até que elas me mostrem a sua generosidade, porque o meu olhar ele passa a ser captado e captador dessa generosidade. Então tem muitas informações que chegam com essa lua crescente em Libra também, através dos outros, como presentes, e fortalecem todo esse ingresso aqui no que a gente teve nesse final de semana, com o Sol ingressando em Leão e essa retrogradação de Vênus. Um ponto muito importante, falei aqui bastante dessa questão da energia feminina, dessa receptividade para olhar com maturidade para essa ressignificação do prazer. E aí a gente teve ali um momento de tensão, que eu até comentei que ia falar um pouco mais e acabei me recolhendo deste universo online nessa última semana também, para assentar essas informações e observar que isso merece realmente um conteúdo à parte para falar sobre essa questão do que aconteceu ali, dos aspectos de Sol fazendo uma oposição com Plutão assim que ingressa em Leão. Esse Sol também fez essa conexão ali com Vênus, com Mercúrio, por estarem também em Leão. E a gente tem essa questão, teve mudança dos eixos, dos nódulos. Toda essa questão fez ali uma quadratura também, fazendo esse aspecto com os nódulos. Então, gerou uma intensidade, uma carga, que a gente vai observar temas de medo, de controle, de poder, muito nesse âmbito masculino. E por que eu falei do âmbito masculino e dessa tensão e desses conflitos iminentes? Porque são lugares onde estão muito enraizados, né? Como se o Sol tivesse vindo para puxar essa luz, para externalizar essa força, e Plutão tivesse ali na oposição, se opondo a isso, querendo olhar, não, a gente vai olhar para o que está lá no submundo, para o que está lá no umbral, para o que está lá no fundo. Então tem essa
essa dinâmica muito dual. E quando a gente tem dinâmicas muito duais, a gente tem tensões que geram conflitos. Eles podem ser tanto silenciosos individualmente, quanto eles podem ser questões que explodem coletivamente. E eu olho sempre para esse aspecto do emocional, do individual. O que a gente vai perceber? Falando de âmbito masculino, de energia masculina, os extremos. Nesses extremos, a gente tem o seguinte: por conta desse medo, dessa necessidade de controle, dessa necessidade de poder, o aspecto masculino aqui eu estou falando realmente dessa dinâmica energética, não estou falando de termos de gênero aqui. Então, isso vale para todas as pessoas como uma reflexão. Quando a gente tem esses aspectos de medo, de controle, de poder, que é uma sustentação, é um pilar do que a gente entende como uma perspectiva patriarcal, como algo que está aí enraizado há muito tempo e faz com que toda a nossa cultura seja moldada e formatada para que a gente lide incessantemente com as situações através de uma perspectiva realmente de medo, de controle, de poder. Nós temos dinâmicas emocionais que criam essas ramificações e também separações de forma muito abrupta. Então, de um lado, a gente tem uma força que precisa estar no poder, estar no controle e fazer isso através do medo, né? Então, todas as dinâmicas, todas as maneiras de se relacionar, de trabalhar, de ganhar dinheiro, de investir nos valores, são baseados nessa estrutura. E aí a gente tem isso aqui como se fosse, né, a parte sombria do imperador, aquela coisa que tem a força, que aparece, são as pessoas que estão lá no alto, são aquelas figuras masculinas de poder. E a gente tem lá no fundo um monte de dor, um monte de ferida, um monte de vontade de ser amado, um monte de necessidades que estão tão abaixo daquelas camadas grosseiras que elas nem sequer são olhadas, mas elas estão lá impulsionando inconscientemente para aquilo ali se sustentar. Então, aqui vou usar um exemplo, né? São pessoas que têm esse olhar extremo voltado para a matéria, para o que importa realmente é só essa dimensão, o que importa realmente é só você ter poder, o que importa é você ter controle sobre as situações, e toda essa parte realmente do emocional, do prazer, do autoconhecimento, do desenvolvimento humano, ele fica no escuro. Boa parte da nossa sociedade está sob esse olhar, né? Quem está no comando das situações está olhando através desse extremo aqui. E a contrapartida são aquelas pessoas, aquelas situações que são desenhadas nessa polaridade inversa. Então, são pessoas totalmente voltadas para esse lugar de conceituar, o que está vindo muito na atualidade, conceituar termos de autoconhecimento, defender certas pautas, questionar certos assuntos, trazer o tema da vulnerabilidade, o autoconhecimento como algo disponível igualmente para todos. E tem toda essa parte das pautas que estão voltadas e conceituadas para esse lugar de valorizar o que está dentro. E lá no fundo tá desligado da sustentação material, da força que faz com que consiga colocar o seu poder, o seu brilho no mundo, consiga articular situações nessa dimensão, consiga lidar com o dinheiro. Então, a gente tem estruturas muito polarizadas e poderes invertidos. E o que a gente precisa fazer nesse processo, nesses ajustes, e já aproveitando realmente essa retrogradação de Vênus para olhar para isso, durante esse período do Sol em Leão também,
a gente tem um mês aqui de concentração para olhar como é que essa dinâmica pode ser equilibrada dentro da gente. Porque essas tensões aqui que aconteceram quando o Sol e Plutão ficaram em oposição, em quadratura com os nodos lunares, fazendo esse aspecto agora, dia 27 de julho, anota aí 27 de julho, a gente tem o encontro de Mercúrio com Vênus, que é como se fosse assim, pega essa mensagem, o editor fez uma correção, então recebe essa mensagem aqui que tem uma informação, tem um dado, tem uma vírgula, um acento, um negocinho aqui que a gente pode revisar e vai fazer toda a diferença na interpretação do contexto. Então, às vezes, essa informação que chega, aquilo que é recebido, pode dar uma noção maior desse exemplo que eu trouxe aqui em relação a essas dualidades e essas dinâmicas de extremos. Então, em que áreas da vida você age dentro desse extremo, onde o que está dentro se sobrepõe à necessidade de materializar, de lidar com os termos da matéria, e em que lugares os termos da matéria e as noções de poder e a necessidade de controle, esse masculino exacerbado, ele se sobrepõe a isso. Porque essa é a dinâmica que a gente tem para resolver aqui nesta vida dentro desse atual momento coletivo. E é claro que isso é algo muito profundo, mas eu tô dando aqui uma ilustração de como essas polaridades, de como essa intensidade, elas não podem ficar nem num extremo nem no outro, e a gente só consegue começar a mobilizar isso individualmente para criar essa ressonância, para que isso vá transformando e realmente transmutando essa parte coletiva onde tudo gira em torno de uma energia de escassez, porque está totalmente polarizado. Então as coisas ficam sempre nos extremos. Quando a gente consegue transformar e transferir essas informações dentro dessa dualidade muito polarizada, onde o masculino ele é extremamente negativo e o feminino fica extremamente submisso a certas situações e as coisas não conseguem se dialogar e materializar, não conseguem se encontrar, se integrar, a gente fica num looping. E esse looping é que precisa ser ressignificado. Por que que a gente tem uma dinâmica no relacionamento, nas questões financeiras, mudanças que vão acontecendo às vezes subitamente durante esse período mais intenso? Porque a gente precisa cuidar desse looping. Esse looping, ele faz com que a gente fique vivendo a vida preso a uma série de hologramas, aonde ou você tá no vitimismo, ou você tá na vingança, ou você tá no arrependimento, ou você tá na autopunição, e aí você continua. E isso vai criando uma série de conceitos e de justificativas para as coisas serem como são. E o que essa força astrológica traz para a gente agora? Enquanto você não compreender o seu valor como aprendiz aqui na Terra, essas dinâmicas elas vão ficar te consumindo. E isso é extremamente importante. Eu estava até brincando com umas amigas ontem, né, comentando sobre todos esses assuntos, que se a gente não tem tempo hoje para dedicar a essa revisão, a esse resgate de si mesmo, ao nosso autodesenvolvimento, ao cultivo das nossas relações e dos prazeres da vida, a gente vai ter bastante tempo para ficar mandando corrente no WhatsApp depois. A gente vai ficar bem sozinha para mandar bastante corrente no WhatsApp, bastante besteira, porque aí você vai ter bastante dados, informações e vai ter bastante tempo para nada. E aí, se você não quer ser essa pessoa que, na sua maturidade, tem tanto tempo de sobra que você fica num nível quase que robótico, onde você fica a serviço realmente de ficar mandando correntes no WhatsApp, você precisa fazer alguma coisa agora. E é claro que isso é uma brincadeira, mas é uma chamada mesmo, assim, presta atenção, porque a gente está recebendo tantas riquezas, tantas maravilhosidades, que nesse momento
a gente vai precisar também trazer essa responsabilidade de tomar conta dessas informações e cuidar com as justificativas de é que eu não tenho tempo, é que eu não tenho preguiça, é que eu não tenho vontade, é que eu não entendo. Vitimismo, né? Depois o vitimismo, se ele entra nesse looping, em algum momento isso vai acabar numa situação como essa. Então, trazer bastante atenção. Fernanda falando clássico milho para galinha, então, né? E aí a gente vai realmente para esse processo da semana, né? Fiz toda essa introdução aqui para falar do céu astrológico, tem coisas bem relevantes para a gente refletir ao longo desse próximo mês. Mas vamos olhar então para o cenário da semana. Hoje é dia 24 de julho e aqui eu trago o ancoramento da carta da inspiração. A carta da inspiração tem tudo a ver com o que eu trouxe aqui sobre essa energia leonina. Escutem só. A carta da inspiração diz o seguinte: confie na sua inspiração e tenha coragem de colocá-la em prática. Você está passando por uma transição que se relaciona verdadeiramente ao espírito. Deixe o espírito fazer em você a sua morada e flua com ele. Quando seguir a sua inspiração, podem surgir obstáculos que coloquem à prova sua tenacidade e coragem de concretizar a verdade. Deixe de lado a hesitação, a ambivalência, as dúvidas, as justificativas para não agir. Seja simplesmente fiel à sua inspiração. Quanto mais duvidar dela, menos inspiração terá. Os seus relacionamentos, os seus projetos, a sua carreira, todos recebem inspiração. Você está aberto a ela? Manter-se vivo, flexível e espiritualmente energizado é receber inspiração e colocá-la em prática. A fonte da inspiração dentro de você é infinita. Acolha o espírito dentro de você. Visualize e sinta a inspiração entrando pelo topo da sua cabeça e se instalando em seu peito. A inspiração diz: expire o torpor e a confusão e inspire a luz pura e o espírito. Que tipo de prática inspira você? E a afirmação ao final é: eu confio na inspiração certa em todas as situações. Resumo do que a gente conversou até aqui, né? E essa parte incrível de deixe de lado a hesitação, a ambivalência, as dúvidas e justificativas para não agir. Porque a fonte de justificativa para não agir ela é inesgotável. Aí você fica lá no looping: vitimismo, vingança, arrependimento, autopunição. Vitimismo, vingança, arrependimento, autopunição. Ali tem muitas coisas que vão se formatando para justificar. Só que isso toma todo o espaço da nossa inspiração, dessa coisa divina, dessa coisa rica, dessa generosidade, dessa coragem que a gente tem infinitamente. Então essa inspiração é o cenário para a nossa semana. Um cenário inspirador, um cenário para a gente realmente olhar para essas forças aqui e tomar essa energia. E olha que interessante, né? Fiz anotação aqui também dessa carta da inspiração para direcionar o que a gente deixa para trás, então. O que a gente deixa de aprendizado da última semana. Mochilinhas a postos, hora de tirar os pesos. É o que a gente faz, não é mesmo? Karina entrou aqui. Olha meu São Miguel que a Karina fez lá no fundo. Meu celular estava caindo, então deixa eu só ajustar para falar da carta do jardim. Bueno, então, quando a gente vai falar de soltura e a gente tem a carta do jardim, a mini carta do jardim, do baralho cigano, é a carta número 20. E aqui a gente tem essa questão de escolhas foram feitas. E
podem haver mudanças no planejamento. Então, o que já ficou ali bom, ou seja, o que você já viu, que você já colheu, que você já fez o que você podia ter feito, que você já decidiu, que você percebeu também que tinham coisas que estavam te desgastando de alguma forma num planejamento e que agora aquilo ali assentou porque você precisou fazer algumas escolhas que, de certa forma, harmonizaram e acalmaram. Então, é aquela coisa, já mexeu no jardim, já resolveu o que precisava, já colheu o que tinha que colher, já plantou o que precisava, não mexe mais. Não vai ficar se desgastando e querendo fazer muita alteração nos planejamentos e insistindo nos mesmos assuntos, porque o desgaste ele é maior. Então, escolhas feitas, não adianta ficar questionando agora. Então, situações da última semana que já foram mexidas e que você de alguma forma ali já entendeu que aquilo ali precisava acontecer daquela forma, que teve aquela situação, agora deixa curar. Não vai ficar mexendo mais nesse jardim, insistindo que tem mais coisa para fazer. E aí a gente entra no direcionamento. Por que a gente deixa os assuntos que permeiam esse jardim para trás e recebe o quê? Uma atenção muito grande com a carta dos ratos. Os ratinhos, eles são aqueles que são traiçoeiros, né? Eles ficam ali pequenininhos, escondidos, roendo pelas beiradas. Às vezes você vai encontrar eles já depois de muito tempo. Esse também tem sido um assunto recorrente aqui na nave, né? Esse ponto da gente perceber algumas coisas, alguns desgastes só depois que já tá rolando. Então, o que a carta dos ratos como direcionamento para a semana vai trazer? Encontre o roubo energético. Encontre a causa do roubo energético. Encontre os ratinhos que estão em alguma ou algumas áreas da sua vida para que você consiga tomar a sua energia de volta. Tomar posse da sua energia de volta. Trazer o que é teu para você de volta. E isso é extremamente importante para situações que às vezes a gente está querendo resolver, mas a energia está lá encalacrada, está lá enrolada, está lá sendo comida por outras situações e pessoas e eventos. Então, encontrar esse roubo de energia é muito importante. Encontrar qual é a situação que está drenando a sua energia. Muitas vezes você já sabe, muitas vezes você começa a entender melhor e receber mais informações para ficar muito claro agora. Porque tem situações que estão gerando estresse. Gente, olha tudo que a gente está passando, a intensidade que está vindo. Vamos começar a lapidar para ficar mais suave? Porque a gente agora chegou no momento de se inspirar, de ir para essa energia criativa, para essa energia solar, para a energia do prazer. Estado delicinha de ser. Para se apresentar, não tem rato, não tem coisinha, não tem interferência. Simplesmente não existe. Por quê? O estado delicinha de ser, ele toma conta, é uma grande inspiração. Eu consegui trazer realmente esse olhar de prazer, de contentamento para coisas muito simples da rotina, e o meu olhar ele vai estar ajustado para multiplicar e para ampliar cada vez mais aquilo que é delicioso. Os conflitos e perrengues continuam acontecendo, mas o meu olhar não está voltado para exaltá-los, para resolvê-los. Eu só consigo resolver no estado delicinha. Não consigo resolver numa situação de roubo energético, numa situação onde eu estou sendo drenada, numa situação onde eu estou estressada. Então, aí vem o conselho. Baralho de Maria Padilha, Laroyer. Só confirma, né? Só confirma. Só vem e mete uma âncora assim para falar, é isso mesmo. É isso mesmo. E aí uma carta de traições para falar, isso mesmo o quê? Traições? Então, não, gente, não é para ficar na paranoia, não é para ficar naquela loucura, não é para ficar olhando para as pessoas com uma cara de você, o rato da minha vida. As traições aqui tem a ver com aquilo que eu comentei anteriormente. Qual é a maior traição? É a autotraição. Então essa confirmação vai falar,
Por que que você vai ficar se desgastando com assuntos que você sente que você está se traindo? Por que que você vai sair e encontrar pessoas que você não quer? Por que que você vai fazer situações e se envolver em projetos e se colocar diante das coisas que você sente que você está sendo sugada, que você está se desgastando, que você está fazendo isso, sabe lá, Deus, por quê? Não se traia. Então, vir como conselho do baralho de Maria Padilha ainda essa confirmação é para você analisar as pessoas, os eventos que precisam, sim, dessa limpeza, dessa purificação, de tudo aquilo que está gerando essa sensação de autotraição. Aonde eu estou, que eu estou me permitindo ser drenada, que eu estou me permitindo me desgastar. E enquanto a gente olha para as situações justificando é que os outros são os ratos, é que os outros são terríveis, é que os outros são isso e aquilo, mesmo que sejam, não importa. Enquanto você se permite estar dentro de uma situação onde você está sendo drenado e não encontra esses recursos para sair, para limpar, para identificar, só para ter consciência, só assumir para você, pelo menos, que você está numa situação como essa. A inspiração não vem, a sabedoria não consegue agir através. Então, isso é extremamente importante, porque a gente vai lidando com todo o processo de limpeza, a gente vai lidando com as situações uma de cada vez. E a gente já vem em algumas semanas lidando com assuntos que, de alguma forma, vieram muito juntos. Então, nesse processo de entrar nessa limpeza, de deixar de se trair, de parar de ficar tentando se convencer de que as coisas podem ser diferentes, ou que não é bem assim, ou que enquanto você está muito estressada e desgastada, lida com a situação com um assunto de cada vez, como quando a gente vai fazer uma receita. Então, quando se trata de lidar com os assuntos dessa dimensão, onde você já está com um problema e precisa de uma solução, onde você já está enfrentando um desafio e precisa encontrar essa inspiração para articular, você vai precisar ter um espaço, uma capacidade cognitiva, uma ressonância com o que a vida está te entregando ali, com a proposta da coisa. E aí você precisa saber muito bem o que você está fazendo, o que você está falando, o que você está oferecendo para a situação estar daquele jeito. Então, essa dinâmica, quando a gente começa a entender, a gente começa a preparar realmente a receita para sair dela, para entrar em novas, para conseguir receber da vida todos os nutrientes necessários para se fortalecer e ir realmente para um lugar de inspiração sem autotraição. E essa força, ela é uma força onde a gente precisa dar uma ênfase total naquilo que é prazeroso. Porque quando a gente dá uma ênfase naquilo que é negativo, ou aquilo que não agrega, aquilo que é o movimento natural dos ratos ali, a gente fica sem energia. E a única forma de ter energia é entregando energia. É você gerando realmente cada vez mais movimentos energéticos, enérgicos, solares, inspiradores, para que você possa fazer cada vez mais aquilo que te dá prazer, para que quando você tenha que resolver aquilo que não é legal, que não dá prazer, porque na vida adulta a gente tem milhares dessas coisas, mas que elas fazem a engrenagem funcionar e a gente tá aqui, você entregue aquilo sem tanto desgaste, entregue aquilo sem deixar sua alma para entregar aquilo. Entregue só aquilo que é correspondente à situação. E as situações ruins, negativas, pesadas, densas, elas são só um pequeno fragmento de toda essa existência incrível. E é para isso que a gente vai olhar essa semana. Bueno, sem tesão não tem solução, ativando o estado delicinha de ser, mas com toda essa consciência. Besitos, graças e até a próxima.